A cada ano que passa, mais e mais mistérios são adicionados à já longa lista de eventos inexplicáveis que aconteceram ao longo da história. Alguns desses casos envolvem desaparecimentos misteriosos, artefatos que aparentemente não têm explicação e outros eventos bizarros que deixaram especialistas perplexos por décadas. Número 10. A Pedra do Lago Winnipesaukee foi descoberta em 1872 e desde então especialistas vêm tentando descobrir para que ela era usada tantos anos atrás e quem foi o responsável pelos entalhes que ela contém. A descoberta ocorreu por acaso quando trabalhadores cavavam buracos para postes em Meredith Village, em New Hampshire. Um dos homens percebeu algo estranho no buraco e, ao olhar mais de perto, percebeu que era um pedaço de argila. Segundo várias fontes, ela foi encontrada onde o lago Wakewan desaguava no lago Winnipesaukee e os trabalhadores logo perceberam que era algo especial. Então eles entregaram o pedaço de argila para um homem chamado Seneca Ladd. Eles sabiam que ele saberia o que fazer com a pedra, já que ele colecionava artefatos e diferentes minerais há muitos anos até aquele momento. Vale notar que algumas fontes dizem que Ladd achou a pedra por acaso na área ou contratou trabalhadores para procurá-la. Seja como for, Ladd levou a pedra para casa e limpou a argila grudada nela. A pedra revelou-se de formato oval e liso, e para sua surpresa, continha entalhes estranhos, cujo significado ele não conhecia. Os entalhes mostravam espigas de milho, um rosto, uma tenda indígena e vários padrões estranhos, e ele percebeu que havia um furo feito na pedra a partir da extremidade superior. Durante décadas, ninguém fez muita pesquisa sobre a pedra, mas na década de 1990, ela finalmente foi estudada com mais atenção. Pesquisadores descobriram que ela era feita de quartzito ou mielonito, o que acharam estranho, pois esses materiais não são conhecidos na região. Eles também se impressionaram com o design impecável e o formato quase perfeitamente oval da pedra em forma de ovo. Nessa época, a pedra já era bem conhecida, pois vários jornais publicaram artigos sobre sua descoberta em julho de 1872. Um inventor chamado Daniel Tapley também havia descoberto uma palestra sobre o artefato e publicado um artigo sobre ele no American Naturalist. A divulgação chegou à Europa, onde vários cientistas investigaram a origem da pedra, mas também não acharam explicação. Diversos artigos sobre a pedra foram publicados ao longo dos anos, mas ela permaneceu um mistério histórico. Várias teorias foram apresentadas para explicar a existência da pedra, com a maioria das pessoas acreditando que se trata de uma relíquia indígena, já que outros artefatos semelhantes foram encontrados na região no passado. Mas isso não explicava como a pedra chegou ali, já que foi trazida para New Hampshire de outro local por causa de sua composição. Alguns especialistas discordam da teoria, pois afirmam que as inscrições não correspondem a nenhuma tribo local. O fato de ser feita de uma pedra de outro lugar sugere que foi esculpida por alguém que só chegou a essa região depois. Alguns acreditam que o rosto esculpido lembra um líder tribal asteca, ou talvez um inuit. Outras sugestões incluem a possibilidade de ser uma pedra do trovão, que são pedras que dizem cair do céu durante tempestades. Também pode ser pedra-ímã, indicando o uso como ferramenta de navegação no século XVI. Foi sugerido também que a pedra não é artefato nenhum e que Ladd a colocou no local como uma farsa. Por enquanto, essas respostas ainda nos escapam e a pedra do lago Winnipesaukee continua tão misteriosa quanto no dia em que foi encontrada. Número 9. No dia 1º de dezembro de 1946, Paula Jean Weldon, de 18 anos, desapareceu em uma trilha chamada Long Trail, em Vermont. O caso dela se tornou um dos infames desaparecimentos do Triângulo de Bennington, que ocorreram ao longo de 5 anos, e o caso dela continua sem solução. 3 anos depois, no mesmo dia, outro desaparecimento ocorreu nesse triângulo.
Mas, embora o caso de Paula seja certamente estranho, o desaparecimento de James Stadford é ainda mais inexplicável, especialmente porque a esposa dele também havia desaparecido anos antes. James serviu na Primeira Guerra Mundial e provavelmente ficou muito feliz ao voltar para casa após o serviço. As fontes não mencionam a data exata, mas é seguro supor que foi próximo ao fim da guerra, pois ele se alistou um ano antes do conflito acabar. Mas a alegria dele foi breve, pois Pearl não foi encontrada quando ele chegou à casa deles em Fletcher, Vermont. Ele falou com a família dela, mas eles não sabiam onde ela estava. Disseram que ela foi vista pela última vez indo a uma loja Amoco na região. O súbito desaparecimento de Pearl impactou profundamente James, que decidiu não voltar para casa. Ele ficou em um lar de soldados em Bennington e 2 anos depois virou protagonista de um mistério ainda sem solução. Em novembro de 1949, ele tinha 68 anos e decidiu visitar sua família em St. Albans. Ele foi de ônibus para lá, ficou algumas semanas com a família e pegou o ônibus de volta no 1º de dezembro. Foi uma longa viagem que normalmente levaria cerca de 8 horas, mas como estava nevando na Rota 7, o ônibus sofreu vários atrasos. Não havia dúvida de que James estava no ônibus, visto por 14 passageiros e pelo motorista, mas ninguém soube explicar o que ocorreu depois. Eles disseram à polícia que James dormiu quase toda a viagem e ainda estava dormindo quando o ônibus chegou à última parada antes de Bennington, onde deveria descer. Mas quando chegou à sua parada, o motorista esperou que James descesse apenas para perceber que ele não estava mais lá. Sua bagagem ficou no bagageiro superior e o horário do ônibus estava em seu assento, mas ele não foi encontrado. Quando a polícia falou com as testemunhas, elas não puderam oferecer nenhuma explicação, já que ninguém viu James descer do ônibus em nenhum momento, e se ele tivesse feito isso, certamente teria levado sua bagagem com ele. A família disse que ele estava deprimido por voltar para Bennington e enfrentava problemas de saúde mental, mas não se sabe se isso está ligado ao desaparecimento. James e Pearl nunca foram encontrados e seus destinos seguem desconhecidos. Número 8. Outro desaparecimento estranho que deixou os investigadores perplexos por mais de um século é o de Theodosia Burr Alston, filha do vice-presidente Aaron Burr, com quem dizem que ela era muito próxima. A mãe de Theodosia faleceu quando ela tinha apenas 10 anos de idade, e essa perda fez com que ela e o pai ficassem ainda mais próximos. Ela era a única filha sobrevivente do casal, como ocorre quando alguém da família falece. Ela começou a trabalhar como anfitriã nas festas do pai aos 14 anos e logo conheceu muitas pessoas influentes em Nova York. Em 1801, ela e Joseph Alston se casaram e foram morar em The Oaks. Ela teve problemas de saúde após o parto e, segundo a maioria das fontes, nunca se recuperou totalmente. Ela também começou a sentir saudades de sua cidade natal, Nova York, e desejava ver seu pai. Ela o visitava de vez em quando e depois que ele foi julgado sob suspeita de ter tirado a vida de Alexander Hamilton, Theodosia foi morar com ele em Ohio. Ele acabou sendo inocentado do crime e mais tarde também foi absolvido da acusação de traição, mas sua reputação ficou muito manchada e ele decidiu se mudar para o exterior. Esses incidentes só pioraram a já debilitada saúde de Theodosia e ela se mudou para a Carolina do Sul. Ela ficou mais deprimida do que nunca, mas se animou ao saber que seu pai queria que ela o visitasse na Europa. Mas seu marido, José, governador da Carolina do Sul, temia pela segurança dela, pois Grã-Bretanha e Estados Unidos estavam em guerra. Theodosia pediu que ele contatasse a Marinha Britânica para garantir sua passagem segura, e José só permitiu a viagem se ela fosse acompanhada pelo médico Timothy Green. Os preparativos foram finalizados e no dia 31 de dezembro de 1912, ela, Green e um de seus criados embarcaram em um navio em Georgetown. A viagem para a Europa duraria 5 dias, mas após 2 semanas, ninguém tinha visto o navio em que ela viajava. Surgiram notícias de que parte da frota britânica se dispersou numa tempestade em Cabo Hatteras,
deixando José e Arão preocupados com o possível naufrágio do navio de Teodósia. Rumores começaram a se espalhar de que ela havia sido capturada por soldados inimigos, mas nunca foi encontrada nenhuma prova disso. O navio também nunca foi encontrado e ninguém jamais soube o que aconteceu com Teodósia ou seus companheiros depois que ela partiu para visitar seu pai. Número 7. Desde 1971, a cidade de Belmez, na Andaluzia, tem sido o local de um estranho mistério que nunca foi resolvido. Envolve o que os moradores locais chamam de Las Caras de Belmez, ou os Rostos de Belmez, que tem aterrorizado e intrigado especialistas há décadas. O mistério começou no dia 23 de agosto daquele ano, na casa de Maria Gomes Camara. Enquanto estava em sua cozinha naquele dia, ela olhou para o chão e percebeu algo que não conseguia entender. Ela viu o contorno distinto de um rosto humano no concreto do chão e imediatamente correu para chamar seu marido, Juan, e seu filho, Miguel. Ambos ficaram tão horrorizados quanto ela com o que viram. Eles decidiram que aquilo era um mau sinal e usaram picaretas para remover o rosto, destruindo o concreto. A parte com o rosto foi retirada e colocaram concreto novo no lugar, o que deveria encerrar o mistério. Mas, na verdade, aquilo foi apenas o começo de um caso que ainda não foi explicado. Apenas alguns dias depois, a família ficou horrorizada ao descobrir que vários novos rostos haviam aparecido no concreto, e cada um deles tinha uma expressão de horror no rosto. A família tentou esconder o estranho acontecimento, mas logo a notícia dos rostos se espalhou e as pessoas começaram a visitar a casa para ver de perto. Ao longo do ano seguinte, um novo rosto aparecia no chão a cada mês, mais ou menos, e alguns eram masculinos, outros femininos, mas um elemento sempre permanecia o mesmo. Cada rosto apresentava uma expressão de agonia e horror. Cada rosto ficava no concreto por um tempo antes de sumir sem explicação. Mas logo seria substituído por outro, e depois outro, e assim por diante. Às vezes, os espectadores ficavam surpresos quando os rostos pareciam aparecer enquanto eles observavam, mas em outras ocasiões, eles demoravam muito para se formar. Logo, a comunidade científica tomou conhecimento disso e vários pesquisadores viajaram até a casa para investigar. Em 1972, o fenômeno se tornou tão popular que a casa ficou lotada e o prefeito da cidade decidiu que o piso deveria permanecer intacto depois que algumas seções foram removidas para análise. Algumas fontes relatam que, quando cavaram um buraco perto da cozinha, nos anos 1970, encontraram ossos no solo. Isso fez alguns especularem que a casa foi construída sobre um cemitério do século XIII e que os rostos seriam das pessoas enterradas ali. Mas nenhum registro oficial de tal cemitério jamais foi encontrado, e a teoria continua duvidosa. Para a família Pereira, a situação ficou difícil, pois passaram a ser tratados como celebridades ou acusados de armar uma farsa para enganar os moradores e a mídia. Outros espalharam o boato de que forças sobrenaturais agiam na casa e que ela precisava ser evitada, pois nada de bom poderia vir de um fenômeno tão estranho e perturbador. Os cientistas que analisaram as partes do piso removidas não encontraram explicação para os rostos, o que reforçou a teoria de que a casa era assombrada por espíritos de pessoas que viveram na região séculos atrás. Os mais sensatos entre os investigadores sugeriram que os rostos não passavam de manchas que haviam se formado no chão e que aqueles que os viam haviam experimentado pareidolia. Pareidolia, que é quando o cérebro humano convence alguém de que está vendo um rosto, quando na verdade está olhando para um objeto inanimado. Nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada, e os rostos de Belmez não apareceram desde o falecimento de Maria em 2004, o que fortalece ainda mais a ideia de que ela pode ter pregado uma peça em todos os envolvidos o tempo todo. Número 6. Alguns mistérios não resolvidos são tão bizarros que é difícil acreditar que realmente aconteceram. Um caso envolvendo um homem de 21 anos, chamado Donnie Decker, é um desses mistérios inexplicáveis para os quais nunca foram encontradas respostas.
Em fevereiro de 1983, o avô de Donnie Decker morreu de cirrose hepática e pessoas próximas afirmaram que isso teve grande impacto sobre Donnie, sugerindo que o trauma contribuiu para os estranhos eventos posteriores. Na época, ele cumpria a pena de 4 a 12 meses na cadeia do condado em Stroudsburg, Pensilvânia, por receptação, mas pôde ir ao funeral do avô. Mas, sem o conhecimento de sua família, Donnie Decker não tinha nenhum carinho por seu avô devido a incidentes horríveis que ocorreram quando ele ainda era jovem. Mas ele aproveitou a oportunidade para passar um tempo longe de sua cela na cadeia. Além disso, Donnie Decker acreditava que a morte de seu avô havia eliminado todo o mal que existia em sua vida e que agora, com o falecimento dele, sua própria vida melhoraria. Após o funeral, ele foi convidado a ficar com 2 amigos que havia conhecido apenas alguns meses antes, um casal chamado Bob e Jeannie Kiefer. Após se acomodar na casa, ele subiu para se preparar para o jantar, quando os acontecimentos começaram a ficar estranhos. Mais tarde, ele explicaria que, enquanto estava no banheiro, de repente sentiu como se todo o ar do cômodo tivesse sido sugado e ele estivesse em um vácuo. As pernas dele cederam e ele viu no espelho o rosto de um homem rindo, usando uma coroa, e então caiu no chão. Depois disso, marcas de arranhão apareceram de repente em seus pulsos. Ele contou o ocorrido durante o jantar e, ao terminarem, Decker e Bob foram para a sala de estar. Momentos depois, Decker percebeu o ar vibrando ao seu redor e sentiu frio. Ele entrou em um estado estranho quando a água começou a escorrer pelas paredes do cômodo. Bob e Jeannie pensaram que ele tinha esquecido uma torneira aberta no andar de cima, mas Bob não achou de onde vinha a água. Eles ligaram para Ron Van Wy, o proprietário, que também não soube explicar. Além disso, ele percebeu que a casa não tinha canos naquela parte, então ficou perplexo com o que estava vendo. Eles notaram que a água escorria pelas paredes e tinha sensação oleosa ao toque. Policiais presentes disseram ter visto gotas de água atravessando o cômodo horizontalmente, sem qualquer vazamento nos banheiros da casa. Um policial disse ter sentido um calafrio ao entrar na casa e depois sugeriu que Decker foi possuído. Os Kiefer e Decker atravessaram a rua para comer alguma coisa, já que estavam ocupados com o mistério há várias horas. Mas, assim que saíram da casa, os vazamentos pararam. Assim que entraram no restaurante, os vazamentos começaram lá também. Quando colocaram um crucifixo na mão de Decker, queimou sua pele. Quando saíram, a chuva estranha parou novamente. De volta à casa, uma discussão verbal começou quando a esposa do proprietário confrontou Decker. Ela o acusou de causar problemas de propósito em casa, quando os Kiefers intervieram e começaram a gritar com ela. Pouco depois, panelas e frigideiras balançaram na cozinha e a luz acabou. Don foi visto levitando enquanto um brilho verde envolvia seu corpo. Novos arranhões surgiram em seu corpo e a chuva recomeçou. Depois que um exorcismo foi realizado por um reverendo, Decker e a casa pareciam ter voltado ao normal. Mas a chuva estranha começou novamente em sua cela quando ele voltou para a prisão. Ela só parou graças ao esforço de outro reverendo que insistiu em ler a Bíblia, encerrando o sofrimento de Decker. Alguns acreditam que Decker estava possuído, enquanto outros acham que não há explicação para esses eventos estranhos. Mesmo que alguns dos policiais que testemunharam a água na casa dos Kiefer se recusem a falar sobre isso até hoje. Número 5. O padre Henryk Borinski concluiu seu curso de teologia na Universidade de Cracóvia, em seu país natal, a Polônia. Ele se tornou um padre oficialmente ordenado em 1938 e 2 anos depois conseguiu fugir da Polônia, que estava sendo ocupada pela Alemanha. Ele fugiu para a Inglaterra e se estabeleceu em Diddington, tornando-se capelão e professor de religião. Ele foi nomeado capelão da comunidade polonesa de Bradford em 1952 e era frequentemente ouvido fazendo sermões nos quais expressava seu desagrado pelo comunismo. Logo tornou-se querido na região e virou padre em Bradford, após seu antecessor ser flagrado com uma amante.
Nesse ano, Borinsky participou de protestos contra agentes soviéticos em Bradford, que tentavam convencer pessoas a voltarem para seus países na Europa Oriental. Segundo relatos, o padre Borinsky teve grande impacto na comunidade. Por isso, muitos ficaram arrasados com o que ocorreu depois. No dia 13 de julho de 1953, ele recebeu 2 telefonemas. Depois de falar com alguém durante o primeiro telefonema, ele saiu para visitar Kenneth Martinellis. Borinsky contou que recebeu uma ligação de alguém que pediu para encontrá-lo, dizendo estar em nome de Martinellis. Ele diria que nunca pediu para ligarem para Borinsky, nem tinha motivo para chamá-lo. Algumas horas depois, Borinsky recebeu a segunda ligação de alguém que falava em polonês, de acordo com sua empregada, que também era polonesa. Ela afirmou que Borinsky deu respostas curtas e concisas e que parecia perturbado com a conversa, mas, infelizmente, ela não conseguiu ouvir o que o homem do outro lado da linha estava dizendo. Ele também falou baixo, o que não era comum para ele. E a última coisa que ele disse durante a ligação foi: "Tudo bem, eu vou." Ele então saiu de casa às pressas e, para surpresa de sua empregada, levou seu chapéu e, sobretudo, o que ela achou estranho, já que era uma noite quente de verão. Ele não se preocupou em levar mais nada com ele, e sua carteira e documentos importantes foram encontrados depois na casa. Sabe-se que ele tinha cerca de 10 shillings com ele quando saiu e que viajou até o Hospital São Lucas depois de sair de casa, por motivos que permanecem desconhecidos. Karol Wojciechowski tentou falar com ele, mas ele disse que não tinha tempo, pois precisava brincar de detetive. Essa foi a última vez que ele foi visto e, apesar dos melhores esforços, tanto da Scotland Yard quanto do MI5 Borinsky, nunca foi localizado. Nenhuma evidência foi encontrada de que ele havia sido sequestrado, e nada indicava que ele havia decidido voltar para a Polônia ou que havia sido atacado por alguém ligado à União Soviética. Martinellis foi suspeito por um tempo devido à sua má reputação, segundo a polícia. Muitos na comunidade polonesa de Bradford ainda acreditam que ele seja responsável pelo sumiço de Borinsky, mas nunca houve provas e o destino de Borinsky segue desconhecido. Número 4. Um evento ocorrido em 1950 em Beatrice, Nebraska, é considerado um milagre, pois várias pessoas poderiam ter morrido na Igreja Batista West End, mas uma sequência inexplicável de fatos salvou todos. Os incidentes envolveram o coral da igreja, que Martha Pohl já dirigia há 30 anos na época. Ela era conhecida por sua rigidez e por não tolerar atrasos no ensaio do coral, sendo esperado que chegasse à igreja às 19h25 naquela noite. Por isso, a maioria dos membros do coral chegava 10 minutos mais cedo às quartas para evitar ser repreendida por atraso. O grupo era geralmente liderado por Marilyn, filha de Martha, que tocava piano e depois confirmou que os membros do coral sempre eram pontuais. Antes que alguém chegasse à igreja naquele dia, o tempo piorou e as temperaturas na região caíram drasticamente. Às 16h30, o reverendo Walter Klempel foi à igreja acender a fornalha, pois sabia que o coral ensaiaria mais tarde e queria o local aquecido para a chegada deles. Após isso, ele foi jantar em casa com sua esposa Eunice e planejavam retornar à igreja às 19h10, como de costume nas quartas. Ele e Eunice também costumavam levar sua filha de 18 meses com eles, mas, dessa vez, a filha derramou algo no vestido e Eunice teve que passar outro para ela usar. Estranhamente, o relógio da família estava atrasado. 5 minutos e eles achavam que ainda estavam no horário, pois marcava 19h10, quando na verdade já eram 19h15. Marilyn, a pianista, dormiu demais e não conseguiu chegar cedo como planejava. Martha pretendia acordá-la para praticar, mas seu marido disse para deixá-la dormir e ela acabou acordando às 7h15. Ao mesmo tempo, o baixo do coral, Herbert Keff, estava redigindo uma carta para a sede denominacional da igreja e queria enviá-la naquela mesma noite, o que também o fez se atrasar.
A contralto Uzile Jones se entreteve naquela noite com o programa de rádio This Is Your Life. Ela pretendia ouvir apenas uma parte do programa, mas quando percebeu que era sobre a vida do comediante Edgar Bergen, ouviu o programa inteiro e só saiu de casa às 7h30 para buscar outra integrante do coral, Dorothy Wood. Dona Van de Grift também teve dificuldades com o dever de geometria e se atrasou, pois só resolveu um problema bem depois da hora de sair para o ensaio. O carro de Rayana Estes não pegou e ela deveria buscar a irmã para o ensaio, então as duas se atrasaram. Ruth e Susan Schuster, mãe e filha, também se atrasaram porque Ruth precisou ir à casa de sua mãe para ajudá-la a se preparar para uma reunião. Seu irmão Harvey também se atrasou, pois cuidava dos 2 filhos e se distraiu com uma conversa que eles estavam tendo. A taquígrafa Joyce Black não tinha desculpa para o atraso. Depois, disse que estava apenas preguiçosa e teve dificuldade para sair para o ensaio. Ela acabou saindo às 7h27, mas, assim que colocou o pé para fora de casa, a igreja explodiu bem diante dos seus olhos. As casas tremeram e janelas estilhaçaram. A rádio local foi afetada e as pessoas relataram ter ouvido a explosão a quilômetros de distância. Inacreditavelmente, ninguém ficou ferido na explosão e, graças a essa estranha sequência de coincidências, a vida de cada membro do coral da igreja foi poupada. A explosão ocorreu devido a um vazamento de gás subterrâneo que atingiu a sala da fornalha da igreja. E embora o prédio tenha sido destruído, todos os envolvidos ficaram agradecidos por saírem com vida. Número 3. Normalmente não associamos investigações sobre alegações de atividade paranormal com acadêmicos, e é por isso que a maioria das pessoas não sabe disso. A Sociedade para a Pesquisa Psíquica foi fundada por um grupo de acadêmicos em Londres, Inglaterra, em 1882. Acreditava-se que, ao reunir pessoas instruídas, esses fenômenos poderiam ser confirmados ou desmascarados. E 10 anos depois, eles seriam convidados a assumir um dos casos mais inexplicáveis que já haviam investigado. O caso envolvia uma casa que foi construída na Pittville Circus Road em 1860 e que por algum tempo era conhecida como Garden Ridge. Ela foi comprada pelo cirurgião Henry Swinhoe, que morava com sua esposa Elizabeth, mas ela faleceu pouco após a mudança. Henry ficou arrasado e acredita-se que seu luto impactou seu segundo casamento com Imogen. Os dois bebiam muito e tinham discussões intermináveis aos gritos, e logo depois que decidiram se separar, ambos faleceram. Por muitos anos, a casa ficou vazia, mas em 1882, o capitão Despard descobriu que ela estava disponível para alugar por um preço baixo, e ele e sua família, que tinha 6 filhos, se mudaram para lá. Eles chamaram a casa de Denor e ficaram surpresos por achá-la tão bonita com aluguel tão baixo. Despard, porém, declarou mais tarde que 3 meses após a mudança, ficou claro porque ninguém queria a casa. Rosins, a filha mais velha, foi a primeira a dar o alarme após viver algo inesquecível. Numa noite, ela ouviu alguém na porta do quarto, mas ao verificar, não havia ninguém. Ela deu alguns passos pelo corredor e lá encontrou uma senhora idosa vestida completamente de preto no topo da escada. Ela não ficou assustada com aquela visão e decidiu investigar, mas a chama da vela se apagou e ela resolveu voltar para a cama. Ela viu a mulher várias vezes e logo outras crianças também relataram vê-la. Um dia, o filho de Despard convidou um amigo para brincar no jardim e por um tempo eles estavam se divertindo. Mas então, os meninos olharam para a casa e viram a mesma mulher na janela da sala. Disseram ao resto da família que ela chorava muito e tinha a expressão de profunda tristeza. Outra criança viu a mulher na sala e avisou os pais que procuraram, mas não encontraram nenhum sinal dela. Com o passar do tempo, visitantes viam essa mesma figura e todos a descreviam como sendo alta, vestida de preto e aparentemente angustiada. Ela quase sempre mantinha o rosto coberto com um lenço e nunca dava atenção a ninguém que cruzasse seu caminho. Numa noite, Rosina viu a mulher novamente e decidiu falar com ela. A
a mulher soltou um breve suspiro e começou a caminhar em direção à porta da sala de estar, e então desapareceu no ar. Muitos acreditam que seja o espírito de Imogen Swinhoe, pois diziam que ela e a aparição eram muito parecidas. Ela ficou conhecida como a Mulher de Preto e foi vista lá até 1985, quando a casa foi transformada em uma escola. Ainda assim, às vezes, pessoas relatam ver e ouvir coisas estranhas na propriedade. Número 2. Ninguém poderia culpar os moradores de uma área entre a fronteira da Bolívia e do Peru por saírem de casa para olhar um meteorito que caiu na Terra em 20 de setembro de 2007. Porém, logo se arrependeriam quando algo estranho e alarmante começou a acontecer. O meteorito caiu em um campo nos arredores de Carangas, que fica perto do lago Titicaca, e várias pessoas assistiram enquanto ele descia antes de atingir o solo. A notícia do evento se espalhou rapidamente e dezenas de pessoas correram para a área para ver o que tinha acontecido, como a maioria de nós faria. Depois, foi determinado que ele estava viajando a 16 mil quilômetros por hora quando atingiu o solo por volta das 23h45. Ele atingiu o solo com tanta força que foi registrado como um terremoto de magnitude 1,5 e alguns moradores relataram que foram derrubados pelo tremor. Algumas casas foram danificadas, e esse é considerado um dos maiores impactos desse tipo ocorridos nos últimos 100 anos. A cratera formada tinha cerca de 13 metros de diâmetro e um buraco de cerca de 4 metros de profundidade. Moradores curiosos correram ao local, alguns achando que um avião caiu. Um dos primeiros a chegar foi um policial, que relatou ter visto água fervendo saindo da cratera. Ele relatou que um cheiro doce, mas enjoativo, vinha do meteorito, e os curiosos ficaram na área por um tempo, animados com o que viam. Mas, pouco depois do impacto do meteorito, fazendeiros locais começaram a relatar que estavam sofrendo de enxaqueca, tontura, náusea e diarreia. Acreditavam que o meteorito causou isso e vários policiais foram investigar o local. Assim que chegaram ao local, perceberam que não havia muito o que fazer e logo em seguida também ficaram doentes com exatamente os mesmos sintomas. Nos dias que se seguiram, até 200 pessoas ficaram doentes, muitas das quais tiveram que ser levadas ao hospital para tratamento médico. Eles começaram a desenvolver uma erupção cutânea, enquanto outros reclamavam que alguns dos animais de criação em suas fazendas haviam morrido sem motivo aparente. A causa exata desse surto nunca foi determinada, mas várias teorias foram apresentadas para explicar a doença misteriosa. Alguns acreditavam que após uma pessoa relatar sintomas, outros foram afetados psicossomaticamente, e então a culpa recaiu sobre o meteorito. Mas os cientistas adotaram uma abordagem mais lógica para o mistério. Eles achavam que o meteorito tinha substâncias tóxicas, como arsênico, que se decomporam ao entrar na atmosfera. As substâncias foram inaladas pelos curiosos, que adoeceram, e os cientistas acreditavam que isso explicava o cheiro estranho presente. Até hoje, uma explicação definitiva nunca foi encontrada, e a doença do meteorito de Caracas continua sem solução. Número 1. O Poço de Santa Ana, que fica em Liverpool, na Inglaterra, dizem que foi uma bênção antes de se tornar uma maldição. Após anos perdido, o poço foi redescoberto por arqueólogos em 2016, mas muitos acham que teria sido melhor se tivesse continuado enterrado. O culto de Santa Ana popularizou-se na Inglaterra no século XV, e pessoas de todo o país iam ao poço todos os anos, já que se dizia que a água do poço era milagrosa, com propriedades curativas e que não só curaria doenças, mas também absolveria todos os seus pecados. Foi construído nos terrenos de um pequeno priorado e era comum ver pessoas se banhando no poço ou bebendo dele. Mas, no século XVI, ganhou a reputação de ser amaldiçoado devido a um incidente que ocorreu lá. Uma disputa surgiu pela posse do poço e o administrador da propriedade vizinha ao priorado acionou as autoridades locais para reivindicá-lo. Um monge que morava lá descobriu e afirmou que o poço era do priorado.
Dizem que ele amaldiçoou o poço e depois faleceu repentinamente. Logo após, o filho do administrador da propriedade faleceu e sua vida piorou, levando-o à ruína financeira. Certa noite, ele foi a um bar local, ficou muito bêbado e logo desapareceu sem nunca mais ser visto. Fontes dizem que ele foi achado morto no poço, mas isso nunca foi comprovado. Apesar disso, as pessoas continuaram visitando o poço como antes, mas com o tempo ele foi esquecido e só em 2016 foi redescoberto. Isso aconteceu depois que a Comissão de Edifícios e Monumentos Históricos da Inglaterra deu permissão para a Oxford Archaeology North escavar na área, e após 2 dias ele foi finalmente encontrado. Eles relataram que conseguiram descobrir onde procurar o poço graças a uma fotografia de 1983. Ela mostrava um campo onde se acreditava que o poço existira e as escavações começaram. Quando foi encontrado, o poço estava cheio de terra devido à aragem feita no campo, mas algumas pedras ainda indicavam sua localização. Ao remover o solo, perceberam que o poço ainda tinha água como antes. Agora, o fazendeiro proprietário está ajudando o Historic England a substituir pedras desgastadas e restaurar o poço ao estado original. Se a maldição lançada sobre o poço era real ou não, ainda é motivo de debate, mas muitas pessoas se recusam a visitar o local por medo de serem afetadas por ela. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.